Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, vamos falar de um assunto aí que chamou muito a atenção nessa última semana, né? Ganhou aí um novo capítulo, que é relacionado ao nosso menino Roman Reigns, né? O cachorrão, o top guy da WWE, Roman Reigns. Porque é o seguinte galera, andaram surgindo notícias que o nosso querido Roman Reigns está com certos problemas na WWE, né? Ele estaria então supostamente queimado dentro da WWE por ter se ausentado da WrestleMania 36, né? E bom, e aí vamos tentar puxar aqui certinho o alinhamento aí dessas notícias que estão saindo e até de uma recente declaração que o Roman Reigns fez. Tava chegando a WrestleMania 36, faltavam ali poucos dias para rolar a gravação, porque lembrando que a WrestleMania foi gravada, não foi ao vivo, né, no Performance Center, tudo por conta dessa pandemia que tá acontecendo. E faltando ali cerca de 2 dias, o Roman Reigns avisa que ele não poderá participar, que ele não quer participar, né? Com isso, ele é substituído pelo Braun Strowman, que ganha do Goldberg na WrestleMania e conquista o título universal. O que estava sendo especulado na época? O Roman Reigns está entre as pessoas do grupo de risco, né? Ou seja, que possuem ali então uma imunidade muito baixa, né? Então ele estaria ali igual, por exemplo, os idosos, porque se ele pega uma doença dessa, igual aí está sendo espalhada esse Vitus, né? Esse cocada Vitus, ele poderia então ali passar por algumas complicações, inclusive poderia arriscar sua vida. Então, na época, todos nós então ali, obviamente, todos nós que tenhamos assim compaixão pelos outros, dissemos, não, ok, Roma tá certo, Roma pensou na saúde dele, Roma está no grupo de risco, então não fez mal algum ele ter saído agora. Talvez então ele vá demorar para voltar, porque até passar todo esse cocada Vitus, até finalmente sair uma vacina, estão falando que é só ano que vem. Então, deve demorar para ele voltar, infelizmente, mas não vale a pena o risco de fato, né? Porque poderia ele prejudicar a vida dele, certo? Certo. E aí, uma atitude nobre do Roman Reigns em fazer isso. E além disso, né? Quando começaram a surgir de que a WWE parou de mencionar ele, eu achei errado. Eu falei, putz, como assim para de mencionar o cara? Que culpa o cara tem, tá ligado? Se o cara tá no grupo de risco, como que a WWE trata o cara dessa maneira, assim, de parar de citar ele, não querer fazer nenhuma história ali pra corrigir o que aconteceu ali, né? Simplesmente ignorou o Roma como se ele não existisse, meio que tá evitando ele. Aí saiu lá informações de que o Vince não tá gostando muito do Roma agora, né? Tem hora que ele gosta, tem hora que ele não gosta, ele tá bastante bipolar com o Roman Reigns, né? E até então, putz, esse velho tá louco, esse Vince McMahon, né? Até o Vince tá no grupo de risco, se a gente for ver bem, né? Se bem que o Vince tem histórico de atleta, digamos assim. Mas, aí, então, nós temos um novo capítulo nessa história, que é uma declaração recente do Roman Reigns, que ele diz, né? Ele já tinha dito lá atrás, mas agora ele explicou melhor. Ele diz que não, ele não está no grupo de risco, porque o câncer dele está em remissão. Se o câncer está em remissão, a pessoa não está no grupo de risco. Se ele não estivesse em remissão, aí estaria. Mas não, ele não está no grupo de risco. Os médicos já deixaram claro isso. E a decisão dele de não participar da WrestleMania e de ficar ausente dos shows por um tempo é porque ele queria estar perto da família dele. E a família dele convenceu ele também ali de ficar com eles, né? Ponto. Então, foi isso que o próprio Roman Reigns disse, não é especulação, foi o que o próprio Roman Reigns explicou. Ele queria estar com a sua família. Ele ainda argumentou que fazem cerca de 8 semanas que ele teve um novo filho ou filha, não lembro bem se é homem ou mulher, mas teve um novo membro na família há cerca de 8 semanas, então são 4 meses, 4 meses não, são 2 meses, né, porque 4 semanas em cada mês, 2 meses então, né. Muito legal, né? Muito bom aí ter filhos e tal, constituir uma família. E ele disse, inclusive, que em breve ele pode estar voltando aos shows, ou seja, não deve ficar um longo tempo ausente. Então vamos lá, né? Aí que eu poderia chegar e dizer aqui pra vocês? Eu poderia fazer aquele vídeo pra ganhar like, pra chamar a galera pra mim, pra ganhar popularidade, pra dizer o que todo mundo quer ouvir, que é o quê?
Roman Reigns fez certo, Roman Reigns escolheu a família acima de tudo, e se o Vince não gosta disso, o Vince é um ganancioso e a WWE também. Mas, como o canal nunca foi nesse estilo, mas você pode procurar outros aí que talvez possam falar o que você quer ouvir, eu tenho minha opinião. Não sou o único que tem essa opinião, já conversei com outros já, mas eu não sei se eles vão ter coragem também de dar a opinião deles sobre o assunto, porque realmente é delicado. Mas eu vou tentar explicar o máximo possível para vocês não me acharem um monstro. Mas vamos lá. Vamos voltar o histórico do Roman. Vamos voltar à história do Roman, porque eu conheço bem ela. Já fiz um estudo, acho que já fiz uma série sobre o Roman, se não fiz ainda tenho que fazer um dia. Onde estava o Roman Reigns antes de entrar para a WWE? Antes de começar na FCW, que era lá uma espécie de antigo NXT, né? Roman Reigns estava com uma vida complicada, né? Roman Reigns estava desempregado, tinha tido uma prisão há pouco tempo por conta de uma confusão em público, onde ele estava inclusive dopado, ou seja, estava meio que no mundo das bebidas, das drogas, sendo preso. E aí veio uma oportunidade, né? Veio uma oportunidade de ele arranjar um emprego, arranjar uma carreira na WWE, começando na FCW. Muito por conta do histórico da família dele de Samoa. Então, a família dele de Samoa conseguiu fazer com que ele tivesse essa chance. E desde lá, então, o Roman Reigns, ele ganhando essa chance da WWE, a WWE lhe deu tudo. Ele mesmo fala isso, a WWE lhe deu tudo. Lhe deu um emprego, lhe deu uma carreira e deu até mais do que ele imaginava, porque o cara virou o top guy da empresa, ele virou o rosto da WWE. Ele ganhou muita grana, está sempre entre os maiores salários, ele ganhou muita fama, né? Conseguiu ter carreira até em Hollywood agora, aos poucos vai começar a ser um novo The Rock, um novo John Cena, que normalmente é o que acontece com top guys. O Hulk Hogan fazia isso lá no passado, acho que só o Stone Cold mesmo que não quis seguir esse rumo muito, apesar também de ter filmes dele, né? Mas é até porque tem um outro estilo. Então, WWE deu tudo pra ele e ele admite isso, né? E, digo mais, houve momentos que o Roman Reigns teve dificuldades e a WWE abraçou ele. Você pode pegar, por exemplo, quando ele se lesionou, em 2014, a WWE pretendia lhe dar um push ali e ele machuca. O que ela faz? Ela mantém o push dele, porque bem no retorno dele, em menos de um mês, o cara ganha o Royal Rumble em 2015. Ela mantém um push dele, mantém planos pra ele. O cara tava sendo vaiado, o pessoal tava odiando ele, manteve, levou ele até a WrestleMania. E aí na WrestleMania, como vocês sabem a história, ela percebe que, agora não dá. Seth Rollins faz o cash. Ele mesmo conta o Seth Rollins, né? Foi avisado no dia. Seth Rollins faz o cash, então Roman Reigns não ganha daquela vez. Ela desiste dele? Não. Ela simplesmente só adia os planos dele. Não, ano que vem você volta e você ganha. Exatamente isso que acontece. Ele vai de novo, mesmo com boa parte do público odiando ele, ganha do Triple H, depois de belos planos que fizeram pro cara, vira campeão mundial. Virando campeão mundial, aí olha só. O cara era campeão mundial, tinha ganhado na WrestleMania, passando pro AJ Styles depois ali naquela rivalidade. E o que ele faz quando é campeão mundial? Ele usa substâncias ilegais, ele usa drogas. E a WWE tem que suspender ele. Ou seja, mais uma dificuldade que o Roman Reigns passou. E a WWE ali então teve que cancelar os planos que tinham pra ele pela segunda vez, só que dessa vez por um erro dele, responsabilidade dele. Utilizou coisas que não podia. E aí, ela desistiu dele? Não! 3 meses depois, quando acabou a suspensão dele lá, né? Ele até ficou um período meio parado, mas depois ganhou o título americano. Aí seguiu aí o resto do ano como campeão americano. No ano seguinte, o que ele fez? Ele ganhou do Undertaker na WrestleMania. Um feito que só o Brock Lesnar tinha. Ganhou mais um main event de WrestleMania. O terceiro seguido. Certo? Então você vê, vários momentos ruins da carreira do Roman, a WWE foi dando chance, né? Depois lá, ganhou do Brock Lesnar, ganhou o título Universal finalmente de novo. E mesmo quando não ganhava o Universal, tinha o Intercontinental. O Shield voltava por causa do Roman, porque o Seth Rollins não precisava da volta do Shield. O Ambrose não precisava da volta do Shield. O Shield, ele voltava pra ajudar o Roman, pra impulsionar a popularidade pro Roman, quase todas as vezes. Aí tem um problema lá da leucemia que o Roman não tem a menor culpa disso, nem a WWE, ninguém tem culpa. Realmente foi algo triste, todo mundo ficou triste mesmo. Só você voltar nos podcasts da época,
todo mundo ficou realmente bolado com o que aconteceu. A WWE foi compreensível, fez toda lá uma bela despedida pra ele. E quando ele retornou também deu um mega espaço pra ele, foi super compreensível com o cara ali, deu apoio, fez séries sobre ele. E aí, inclusive trouxe o Shield de volta pela última vez pelo pedido do Roman, vocês lembram disso, né? E aí, manteve ali o Roman Reigns destacado. Esse ano foi lá, montou uns planos pro Roman ter destaque na WrestleMania, né? E aí, tirou o título do The Fiend, do Bray Wyatt, só pro Roman ganhar do Goldberg. Ou seja, pensando assim, pô, se o Roman ganhar do The Fiend, ele se queima. Então, vamos tirar o título do The Fiend, vamos fazer o Goldberg tirar o título do The Fiend, que aí o Goldberg se queima e o Roman ganha dele como se fosse um super-herói, né? Provavelmente até poderia ser mais um evento pro Roman. E aí, o que acontece? A WWE entra numa crise. Quer dizer, o mundo entra numa crise por conta dessa pandemia toda. Ou seja, vamos lá. Eu citei aqui vários momentos difíceis da vida do Roman, que a WWE foi tudo pra ele, deu tudo pra ele e foi compreensível com ele. Aí chega um momento onde a WWE precisa dele, onde a WWE tá passando um momento ruim, e aí, faltando 2 dias pra gravar o WrestleMania, ele vai e tipo, desiste. Você não acha que é um pouco de ingratidão? Você não acha que é um pouco de ingratidão isso? Eu entendo. Ah, mas tem um filho novo que nasceu recentemente. Sim, mas ele falou agora que completou 2 meses. Na primeira semana eu entendo você estar lá com seu filho e tal. Mas tipo assim, quantos superstars da WWE também não tiveram seu filho nascendo ali e muitas vezes não teve tanto tempo pra ficar com ele? O que aconteceu? Eles continuaram trabalhando. Quantos superstars também já não tiveram situações parecidas como essa? Quantos superstars estão trabalhando hoje? Hoje também não tem família e mesmo assim estão se sacrificando pra estar lá. Por que tratamento diferente? Sabe? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Sabe? Vários superstars também têm família. E muitos deles, a WWE não foi compreensível nos momentos difíceis deles. Muitos deles não receberam tudo que o Roman recebeu da WWE até hoje, né? Lembre-se do histórico que eu acabei de citar. E aí no momento que a WWE precisa de um cara como ele, montou os planos pra ele, tirou o título do The Fiend, perto da WrestleMania ele desiste. Pertinho, sabe? Então, se é por essas razões, eu acho que é compreensível sim a parte do Roman querer ficar com a família dele ter convencido. Mas dizer que a WWE também aí ficar meio rusgada com isso, ela tá errada, eu já acho também que não, né? Tipo assim, eu acho que ela deve pensar dessa maneira. Putz, a gente faz tudo pelo cara toda vez e quando a gente precisa dele agora, ele não tá com a gente, sabe? Tipo, as gravações, cara, não é a semana inteira. Eram 2 dias, 1 dia ali. E então... E agora nem tá sendo todo dia gravações, né? Porque agora já tá voltando a ser ao vivo. Então, tipo assim... Vamos lá. O Roman dava pra ficar, sei lá, de quarta a sábado com a família dele e trabalhar no resto dos dias. Sabe? Vários superstars estão fazendo isso. Tem uns que nem isso estão fazendo. Entende? Ainda mais ele que é um dos principais nomes. Ele que tem poder de atração. Ele que é o top guy. Ele que deveria ser o líder de backstage. Sabe? E aí ele escolher tomar essa decisão. Eu não vou julgar. Mas só tô dizendo. Não é absurdo a WWE ficar rusgada com isso. Não é absurdo. Porque talvez você no lado dela ficaria também. Tendo o seu principal funcionário, depois de tudo que você montou, pulando fora. Não por estar no grupo de risco, porque ele mesmo disse que não está. Mas porque ele preferiu estar com a família dele. Será que a família dele realmente precisa tanto da presença dele assim? Primeiro, já teria presença. Esse que é o detalhe. Eu não estou dizendo que não teria presença. Teria presença, como eu falei. Não é todo dia que vai estar gravando. Vai ter dia que ele vai poder estar com a família dele sim, durante a semana. Mas precisa estar todos os dias, sabe? Ah, acabou de nascer... Tá. Tudo bem, 2 semanas depois que nasceu, 3 semanas ali e tal. Mas igual eu falei, mas dá pra você estar lá, né? Tipo, e tem vários outros que possam precisar só assim. E nem por isso tem privilégios. Então, é aí que eu quero chegar. Eu acho que a gente tá passando muito a mão na cabeça do Roman. Ah, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Sendo que ele deve muito mais a WWE do que a WWE a ele. Né? Não é uma questão de ganância da WWE
ficar rusgada com ele. E eu até acho errado ela querer ignorar o cara. Isso eu acho uma atitude errada, sabe? Querer boicotar. Mas estão dizendo que ela na verdade tá fazendo isso pra esquecer que os motivos de ele não estar lá é por conta da pandemia e tal. O pessoal querer esquecer isso. Tanto que a WWE nem tá citando o vírus durante os seus shows, né? Estão dizendo que é essa uma das razões. Não sei se é verdade ou não, porque eu nem sei se faz tanto sentido essa história. Mas, de qualquer maneira, eu acho errado. Eu acho errado querer censurar o nome dele. Já é um exagero. Agora, ficar rusgada, aí eu talvez ficaria no lugar. Então, se ele vai voltar em breve, ainda confirma mais ainda. Que não tinha nada a ver com ele estar no grupo de risco. Até porque hoje em dia voltar pra trabalhar é mais arriscado do que na época, né? Então, é isso, cara. É isso que eu penso. Eu acho que é compreensível, tal, ele ter querido ficar com a família dele. Mas também é compreensível a WWE ter ficado rusgada porque, né? Nos momentos difíceis dele, a WWE foi compreensível. A WWE lhe deu chances. E aí no momento difícil da WWE, ele não ajuda ela, sabe? A audiência tá caindo, por exemplo. Tem muita gente que é fã do Roman. Um exemplo disso é nesse canal. O exemplo disso vai ser os comentários desse vídeo. Tem muita gente que assiste muito por conta dele. E aí? Ele pulou fora, sabe? Então, é isso que eu penso, cara. É isso que eu penso. Vocês podem deixar opiniões de vocês nos comentários com respeito. E é isso. Um abraço, até a próxima e fui.